Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, ó, pois bolsonarista as coisas não vai bem não. Operação Lavagado continua a milhão, papai, e Fux já devolveu o caso lá da mulher do batom pra julgamento. Oxi, dia 25, dia 24, bagulho assim que retoma. Enfim, vou trazer aqui depoimento mais um meliante preso, tá ligado não? Aparecendo nos vídeos e pá, o Slap Giant já caguetou ele, meu velho. Ex-vereador de Guarujá e tudo mais, humilhante. Perigosíssimo, meu irmão. Por favor, se inscreve no canal, deixa like, comenta também qualquer coisa para ajudar engajamento. Se puder fortalecer com o Pix também, agradeço demais. Está sendo extremamente necessário. O Pix, a chave é ajudefilosofiamarginal@gmail.com. O caso desse menino tava em segredo de justiça. Eu já trouxe o voto aqui de Xandão e tal. Aí eu vou retrazer ele junto no depoimento que foi quebrado o segredo de justiça. Aí Xandão liberou pra nós dar uma sacada. O cara é baratinho. Enfim, bora pro vídeo sem delongas. Então vamos lá? Vamos? Então, ação penal 2511, réu Luciano Lopes da Silva. Senhor Luciano, bom dia novamente. Eu vou explicar como eu vou fazer o interrogatório. Eu faço em duas partes. Primeira parte, eu faço perguntas sobre dados pessoais e qualificação do senhor. E a segunda parte, eu vou fazer perguntas sobre a acusação feita contra o senhor aqui nessa ação penal. Nessa segunda parte, o senhor pode permanecer em silêncio. A Constituição Federal assegura esse direito, que esse exercido não pode ser usado contra o senhor. O senhor conversou de forma reservada com a sua advogada sobre esse ato que será praticado e sobre o processo? Boa tarde, Vossa Excelência. Sim, conversei. Tá. Então vamos lá. Qual que é o nome completo do senhor? Luciano Lopes da Silva, Data de nascimento? 18/11/1970. Estado civil? Solteiro. O atual endereço do senhor? Cidade, CEP? Bairro Enseada, 70, Guarujá, São Paulo. Tá. O senhor tem filhos? Não. O senhor, grau de escolaridade, por favor. Segundo, ensino superior incompleto. O senhor trabalha? Sim. O que que o senhor faz? Eu trabalho prestando serviço para uma empresa na área de construção e incorporação. Tá. Alguma doença grave? Toma medicamento de forma contínua? Não. Além dessa ação penal, o senhor responde ou respondeu alguma outra? Já foi condenado ou já cumpriu pena? Nunca, Vossa Excelência. Tá. Sobre a denúncia aqui oferecida nessa ação penal, o senhor sabe do que está sendo acusado? Sabe quais são as acusações feitas contra o senhor? Sim, eu conversei com a minha advogada. Elas são verdadeiras? O senhor quer falar alguma coisa? Não, se dos fatos do que ocorreu em Brasília, eu sempre faço todo ano uma viagem para Goiânia. Vou visitar uma prima, praticamente uma irmã, uma prima. Todo ano eu visito ela em Goiânia. Ah, E saí do Guarujá em janeiro, comecinho de janeiro, logo depois da virada de ano, e fui visitar ela em Goiânia. Eu, estando em Goiânia, fiquei sabendo que o pessoal do Guarujá estava indo para Brasília. tá. E ele entrei em contato com o pessoal, porque eu conheço o pessoal, a maioria do pessoal que estavam indo para Brasília, muitos senhoras de idade. E eu conversei com o pessoal, expliquei para o pessoal do que eles estavam indo fazer lá, eles explicaram o que eles estavam fazendo ali, que era uma manifestação pacífica. Depois eu me dirigi por volta, acho que dia 7 de Goiânia, vim de carro de Goiânia até Brasília, encontrar com eles no QG onde eles estavam. Dormi lá no outro local próximo, que era o acampamento dos caminhoneiros. E depois, no dia seguinte, fui visitar eles no QG de novo, de manhã, por volta de umas 11 horas da manhã, que era no domingo. Voltando, eu visitei ele, depois voltei para o local onde estava o carro, fui tomar um banho, que era numa padaria, numa pousada ao lado de uma padaria, fui lá tomar um banho, onde o pessoal estava tomando banho, algumas pessoas, e depois eu fui almoçar. Nesse período que eu estava almoçando, eu fiquei sabendo do que estava acontecendo no ato no domingo, que foi a questão do pessoal lá em Brasília. Me dirigi, peguei um Uber, porque o meu carro estava no acampamento, me dirigi até o local onde o pessoal estava no acampamento para vir tentar encontrar com o pessoal, para o pessoal não se envolver em manifestar, para o pessoal não se envolver em confronto nem nada, porque
eram pessoas de idade, pessoas que trabalham, pessoas que são de boa índole. Chegando no QG, não tinha mais ninguém. Eu me dirigi do QG, eu e mais um amigo meu, foi um que estava comigo lá na padaria almoçando, me dirigi do QG, que está mais ou menos em torno de uns 8 km, do QG até a Esplanada. Cheguei lá por volta, acho que umas 3h40, mais ou menos, da tarde. Já tinha acontecido o fato do pessoal da depedração no local. Tinha dois locais que você ia para o QG, para a Esplanada. De um lado tinha um policiamento de um lado, do lado esquerdo, quem vai indo para a Esplanada. E do lado direito estava livre, nós fomos pelo lado direito, onde estava livre, o corredor, onde o pessoal estava passando. Do outro lado esquerdo, o pessoal estava fazendo revista, as coisas, eu fui pelo lado direito. Chegando no lado direito, fiz uma ligação e consegui localizar o pessoal do Guarujá. Eram, acho que 15 pessoas do Guarujá. Consegui localizar e pedir para que eles fizessem um cordão de isolamento, que ninguém entrasse, porque eles não conheciam Brasília. Então, pedi para que eles não entrassem, eles ficassem ali aguardando, porque estavam faltando desses pessoas que estavam faltando dois. E foi quando eu cheguei na porta da entrada do Congresso que eu vi que estava tudo quebrado, tudo depedrado lá na frente. No depoimento daquele promotor, foi muito bem colocada a forma que ele colocou o promotor. Eu lembro dele, lembro de um outro que estava lá, que estava com o braço machucado. E esse eu acabei tendo contato com eles, que estava com o braço machucado, que era o pessoal que já estava. Aí eu consegui localizar, quando eu vi que estava tudo quebrado, que é a porta principal da entrada, estavam tudo depedrado, tudo quebrado. E o pessoal estava se dirigindo, indo para o Senado. Uma parte ia para o Senado, a outra parte ia para a Câmara Federal. E eu fui nessa que foi do pessoal do Senado, onde o pessoal estava depedrando, o pessoal, que ele comentou, algumas pessoas quebrando com barra de ferro, com pedra, com outro estava indo sentido ao Senado. E eu fui acompanhando. Nessa que eu fui acompanhando o Senado, indo para o Senado, dei de cara com esse policial que estava com o braço machucado. Essa galera é muito cínica mesmo, na moral, pô. E o cara fica nem vermelho. Opa aí, ó. O bicho lá na Revolução dos Mané. Com a camisa lá da facção criminosa, tá ligado? Bolsonarista. Com a máscara também da cor da facção. E agora quer vir com esses papos que tá vindo resgatar os idosos. Na moral, pô, essa galera é muita cara de pau mesmo, pô. É totalmente sem limites. Tomaram, ele machucou, ele acabou soltando o escudo e soltou o cacetete. Eu peguei que esse policial legislativo que era do Senado, eu consegui pegar o escudo dele e o cacetete para entregar para ele. Nessa que eu fui, já chegando, já bem onde ele estava fazendo o cordão de isolamento, tinha mais ou menos, acho que 6 ou 7 agentes do Senado, acho que mais ou menos, acho que, eu não lembro, me recordo se era, mas era um pouco, acho que uns 6 ou 7. E desses que estavam lá, era um que estava com o braço machucado. Eu fui para entregar o escudo para ele, o escudo e o cacetete. Nessa que eu fui para entregar o escudo e o cacetete para ele, tinha dois caras com a barra de ferro e nos fundos tinha um cara que estava armado, até com a camisa do Flamengo. Armado, e foi esse cara que levantou a blusa e falou quem pessoas que não fossem patriotas ali, que fossem as pessoas que eram infiltrados, que eles iam para cima. E eu acabei, de certa forma, eu falei, cara, mas aqui o pessoal não pode depredar nada que é patrimônio público, não pode depredar, não pode depredar. E eu acabei indo para cima desse cara que estava armado. Fui falar, conversar com ele, e eu acabei sendo agredido. Por trás, não lembro de quem que foi, quem me agrediu, e acabei sendo agredido. Ali eu me apaguei, e depois, por volta de, eu acho que mais um pouco, foi que eu consegui me acordar e continuei para entregar. Eu já não estava mais com o escudo na mão, que era o escudo do policial que eu estava levando para entregar para ele, para o pessoal que estava com a gente. Então, daquele agente que falou, eu lembro bem da fisionomia dele e lembro bem do que estava com o braço quebrado. Era um alemãozinho, que ele até comentou que ele era pai de duas filhas, que estava ali fazendo o trabalho dele, que as pessoas tinham que se acalmar, que as pessoas não tinha que depredar nada daquilo ali, que ele estava fazendo a função dele. Sempre todos eles muito educados, todos os policiais estavam ali muito educados com as pessoas, orientando as pessoas. Só que no meio de pessoas sempre vai ter aqueles caras, os vândalos, os caras que vão ali para realmente fazer o que vinha na cabeça deles, né? Então, assim, eu me recordo de pouca coisa lá dentro. Tá. O senhor disse que foi visitar em Goiânia, quem que era? Desculpa. Minha prima, Como que ela chama? minha prima de Anilma, E ela mora onde, lá em Goiânia? mora em Goiânia, capital. Sabe dizer o endereço dela?
Ela mora bem próximo do centro, Vossa Excelência, mas eu posso passar o endereço dela, o Não, endereço não, 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 telefônico não, tudo bem, só estou perguntando para o senhor agora. E o senhor foi como até de Goiânia? carro. De carro. O carro é do senhor mesmo? Isso, o carro é meu. Ah, e o senhor falou o pessoal do Guarujá. Quem que seria o pessoal do Guarujá que estava acampado no quartel-general em Brasília? Ah, tinha vários. Em volta de umas 15 pessoas que eu vi lá, umas 15 que são essas Ah, pessoas que eu de fiz, eu onde que o senhor incluí conhecia essas pessoas? do Guarujá, conheço todos eles do Guarujá, todos. Assim, só da cidade? Alguma outra relação mais específica? Não, sou da cidade mesmo. Como eu fui vereador pela cidade do Guarujá, então, assim, fui Uhum. vereador e fui diretor do PROCON, então eu tenho uma relação, conheço muita gente no Ah, Guarujá. e o senhor sabia o que essas pessoas estavam fazendo lá no acampamento? Então, quando eu soube que eles estavam no acampamento, quando eu liguei para eles, eu fiquei sabendo em Goiânia. Então, eu fiquei sabendo em Goiânia que eles estavam indo para Brasília. E eu entrei em contato com o Gabriel. Gabriel é um amigo meu também, que ele não tá aqui no Brasil, está fora. Hum. E eu entrei em contato com ele, perguntei o que o pessoal ia fazer em Brasília. Ele falou, não, o pessoal vão participar de uma manifestação pacífica em Brasília, Ah, lutar pelos direitos dele. Esse era o objetivo. tá. E quando eu me dirigi até o quartel, eu cheguei lá e fui conversar com ele. Não sou líder, não sou nada, mas pelo conhecimento que eu tinha com todos eles, a forma nossa é orientar, como o próprio promotor citou no O senhor início, foi conversar com quem? Desculpa. com as pessoas que estavam no acampamento, esses Ah. 15 do Guarujá. Tá, mas assim, só aos poucos, que o senhor já fez uma narrativa, eu só vou fazer perguntas mais específicas, tá? O senhor disse que o senhor não dormiu no acampamento. Por que o senhor não dormiu no acampamento em Não, frente ao quartel? eu não dormi no acampamento do Exército, eu dormi em outro acampamento, no outro acampamento, acampamento dos caminhoneiros. Era O um senhor outro levou acampamento que barraca? tinha. O Hã? senhor levou barraca? Não, não, não. Dormi no meu próprio carro. Próprio carro? Isso. Tá, E no tá. dia seguinte eu acordei, fui tomar banho e almoçar. Tá, e o senhor falou que esse Gabriel, que falou sobre o senhor, dessas pessoas terem ido a Brasília, esse Gabriel também estava em Brasília? Esse Gabriel estava em Brasília. E ele também falou que ele vinha fazer aqui? Não, o que ele comentou foi só que eles iam participar dessa manifestação em Brasília em prol dos direitos deles, só isso, uma manifestação pacífica. Tá. E o senhor falou que estava almoçando em outro lugar e ficou sabendo da quebradeira. E Não, não, eu mesmo estava sabendo da quebradeira, o senhor foi até a esplanada dos Ministérios e a Praça dos Três Poderes? eu estava almoçando com o Gabriel, esse que eu comentei, almoçando com o Gabriel na padaria, estava almoçando por volta de, acho que de 1h30, agora eu não me recordo, assim, de horário não dá para me recordar. Ah, E ele começou a receber mensagem no telefone dele, não no meu. Ele começou a receber mensagem e me mostrou. Ó, o pessoal está indo para a esplanada. Aí eu falei assim, então vamos pegar um Uber, e vamos correr para o acampamento para pedir para o pessoal do Guarujá não ir para lá. Quando nós chegamos no acampamento, o pessoal do Guarujá não estava. Então, essa foi a minha preocupação. Eu corri para ir até a esplanada para saber onde estava o pessoal do Guarujá, porque a gente ligava e eles não atendiam. Quando cheguei ah. lá, eu consegui fazer uma ligação, realmente, e acabei atendendo um deles, não consigo me atender na ligação, e falou onde eles estavam, que eles estavam bem em frente ao espelho d'água. Tá, então assim, mesmo sabendo de tudo isso, o senhor foi até lá a esplanada e a Praça dos Três Poderes? Sim, porque eu fui à procura do pessoal. Tão bonzinho, né, não? Só que não, ô, véi. Tá. E o senhor tem redes sociais? Sim, Quais redes sociais o senhor tem? eu tenho minhas redes sociais, são Facebook, eu não uso, faz muito tempo que eu não uso, Ah, Facebook e Instagram. tá. E essa foto dentro do plenário tirada do senhor, foi o senhor que tirou e colocou em rede social? Não, não, eu não tirei, eu não usei meu telefone para nada, Vossa Excelência, Não. lá em Brasília Não para tirou nada. Meu o senhor telefone, sabe? nem para fazer vídeo, nem para tirar foto, nada. Meu telefone não usei para nada. O senhor sabe quem tirou essa foto? Não. Tá. E mais uma vez, o senhor explicou, mas de forma específica, assim. O senhor entrou no Congresso Nacional. Sim, e quando eu expliquei, quando eu cheguei na esplanada, Ah, eles estavam 15 pessoas, faltavam dois desses ah, 15. E ah. como eles não conheciam nada, eu conheço bem o Congresso, porque eu trabalhei com um deputado lá, um deputado federal do Guarujá, eu trabalhei com ele, então sempre eu estava em Brasília, por ter sido diretor do PROCON, então sempre eu participava de evento referente ao PROCON, então eu conhecia bem o Congresso, porque quando eu fui vereador do Guarujá, então eu fiz várias leis, então eram leis importantes, porque tem que se tratar da questão nacional. Opa aí, meu irmão, que bicho mentiroso. Ele de vereador fazia lei nacional. Na moral, essa galera é muito cínica mesmo. Então eu Tá. E o conhecia bem o senhor, o senhor Congresso. sabia que o Congresso havia sido invadido? Sabia, sabia, mas quando eu cheguei na porta do Congresso, já estavam tudo quebrado. A porta do Congresso, tudo danificado. A entrada, tudo, já o pessoal já estava lá dentro já.
Então, Mesmo assim, e mesmo assim o senhor entrou. entrei porque eu estava à procura dessas duas pessoas, porque eram duas senhoras. É. Então, eram duas senhoras, então, por elas não conhecerem nada no Brasil, então a minha preocupação foi com essas duas senhoras. Uma delas até uma delas até faz tratamento de câncer. Então, eu entrei para procurar essas duas senhoras e acabei não localizando e fui indo. Por conhecer o Congresso, que eu sabia que elas tinham ido direto para o Congresso, ali para o Senado, então fui o caminho direto do Senado foi quando eu encontrei esse policial com o braço machucado e, a, e o escudo e o castete no chão. Foi quando eu peguei para entregar para ele. Esse cara me abordou, que estava do lado direito, me abordou com a arma na cintura. É. E foi quando eu fui abordado, foi quando eu fui para cima e acabei sendo agredido e acabei me apagando lá dentro. Depois de um tempo foi que eu lembro que eu consegui me acordar e sair. Tá. Outra pergunta. O senhor falou que desceu pelo lado direito e não havia nenhum bloqueio policial na esplanada dos ministérios? O senhor não passou por nenhuma revista nem bloqueio? Não, lado direito não, lado esquerdo tinha. Quem ia para o Congresso, lado direito tinha a revista policial, lado esquerdo não tinha. Tá, então o senhor não Perdão, passou lado, por... perdão, lado esquerdo tinha e lado direito não tinha, quem está vindo para o Congresso. Tá. É, Deixa eu ver. Alguém mais foi com o senhor nesse carro? Ou para Goiânia ou de Goiânia para Brasília? Um amigo meu, amigo não, um colega, ele mora em Goiânia, eu fui para Goiânia, ele veio comigo até Goiânia e depois ele voltou para o Guarujá. Eu voltei de ônibus e ele voltou de carro. Quem que é esse? Não é o Gabriel, Daniel, não, né? O Daniel, não, Gabriel. Daniel. O Gabriel voltou comigo de ônibus e o Daniel voltou no meu carro. Só que esse cara desapareceu, sumiu, não tive mais contato com ele. Depois do ocorrido, ele deixou meu carro no Guarujá e desapareceu. Cara, tirou rede social, trocou de telefone, não tive mais contato, até porque na ação, quando eu fui ouvido pela Polícia Federal, eu pedi para que a doutora incluísse ele, só que ele não conseguiu me localizar ele mais em lugar nenhum, desapareceu, não tenho mais contato com ele, não tinha amizade com ele, eu só sabia que ele era do Guarujá, quando eu cheguei, porque eu já conhecia ele no Guarujá, e acabei vindo com ele para Goiânia. De Goiânia ele veio embora com o meu carro, de Goiânia não, de Brasília, e eu fiquei em Brasília para vir de ônibus com o pessoal. Tá. O senhor não foi manifestar qualquer coisa em Brasília? Não, não. Se você dá uma olhada nas minhas redes sociais, Vossa Excelência, eu nunca, como o próprio o amigo meu falou no depoimento, o Giovanni, eu sempre fui um cara pacífico, sempre fui um cara de diálogo com todo mundo, não tem história de esquerda nem de direita, até porque eu sempre fui um cara que eu trabalhei com a lei, eu sempre fui diretor do PROCON durante 4 anos, então nunca fui contra a lei ou fazer qualquer tipo de abolição, qualquer tipo de ato contra governo ou contra alguém. Tá. O senhor não entrou em qualquer confronto com a polícia ou com a Não. segurança do Congresso? Jamais, jamais. Se tiver câmera dentro do Congresso, vai ver que a única vez que eu peguei foi na hora que eu peguei o cacetete e o escudo para entregar para esse policial que estava com o braço machucado. Eu gravei, assim, na hora, ele chegou a conversar comigo, ele conversou acho que uns 10 minutos comigo, explicando que ele tinha 2 filhos, muito educado, um branquinho, muito educado. E eu falava, fica tranquilo que ninguém vai mexer com você. Aí, quando eu vi os dois caras com as barras de ferro quebrando as vidraças do Senado, eu corri para cima, que foi esse cara que me atacou. Aí dali foi atacado e lá eu não lembro de mais nada. Eu só escutava o grito, vamos quebrar tudo, vamos quebrar tudo. Esses gritos eu escutava do pessoal. Mas não lembro assim de fisionomia. Agora, dos policiais do legislativo, não, do Congresso, do Senado, eu lembro bem assim que quando ele falou para mim, o procurador não, o promotor, eu lembro bem dele, porque ele era um dos caras que estava à frente. Tá bom, é só isso. Obrigado. Doutora Adriana, a senhora vai fazer perguntas? Não, excelência, eu não tenho perguntas a fazer. Muito obrigada. Tá bom. Doutora, pela defesa, a senhora fará perguntas? Só uma pergunta, só para que fique mais bem esclarecida, excelência, apesar dele já ter falado, é que ele narra que ele foi procurar mais duas outras pessoas idosas dentro do Congresso, né? Uhum. E esses outros 12 ficaram aguardando, eles pediram para que ele entrasse, ele foi por iniciativa própria. Por que ele ingressou lá dentro? Pode Pode responder isso. Então, não foi por iniciativa própria, eu fui lá procurar eles, porque eu senti falta dessas duas senhoras, porque eu expliquei, uma delas fazer um tratamento, então eu fiquei muito preocupado com essa questão, então não teve motivação de ninguém, eu mesmo fui por conta própria minha mesmo, sem motivação de alguém. Eu nunca fiz nada para que os outros mandem fazer ou deixem de fazer, eu sempre trabalhei nas minhas coisas, sempre sem movimento, sem estar participando do segundo ou terceiro. Doutora? Se ele é filiado a algum partido de esquerda ou coligado de PT, se ele tem alguma participação.
Já fui. Quando eu fui vereador pelo Guarujá, eu fui vereador pelo MDB, que tinha uma coligação nacional com o PT. A nossa coligação em 2012, quando na reeleição da ex-prefeita do Guarujá, nós tínhamos uma coligação em 2010, perdão, depois em 2012 e 2014. Então, eu sempre fui coligado ao meu partido, que era o MDB, com o PT. E 2000, quando foi em 2015, eu migrei de partido. Eu mudei de partido no meu mandato, saí do MDB e fui para o PP. Mas a minha relação com os partidos de esquerda sempre foi ótima, que nem o próprio Giovanni, com o partido do pessoal do Cidadania, pessoal do PSDB. Então, sempre... Oxe, esse bicho é muito bolsonarista mesmo, né? O cara dizer que o PSDB é um partido de esquerda, o cara tem que estar extremamente na extrema-direita, não tem nem pra onde correr, meu irmão. Tô dizendo, oxe, não era pra ser só 14 anos, não. Esse bicho era pra pegar 17, no mínimo dos baixos. Oxe, o bicho é vereador, trabalha com bagulho de Procon e tal. Oxe, tinha ciência total, meu irmão. E esse papo aí do resgate aí não cola não. O cara tá até com a camisa da facção bolsonarista, sem pano, meu velho. Nunca tive problema com partido de esquerda. Doutora? Sim, mas, Excelência, eu estou satisfeita. Tá bom. Então, eu dou por encerrado o interrogatório na ação penal 2511. Saem as partes intimadas para eventuais requerimentos de diligências nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. Doutora, muito obrigado. Senhor Luciano, muito obrigado. Estão dispensados. Bom dia. Eu agradeço, Vossa Excelência. Obrigada. Pronto, o Xandão não caiu nesses papinhos tortos não, meu velho. Todos os crimes que ele foi acusado foi condenado. A soma deu 14 anos. Achei baixinho, né? Mas tudo bem. Aí eu vou trazer aqui os trechos do voto de Xandão. E além do voto de Xandão tem 2 vídeos, viu? Que esse meliante aparece. E dá pra ver nos vídeos que ele tá altamente envolvido nos bagulho. Enfim, bora logo aqui. Aí vem assim, ó, no trecho do voto de Xandão, que no contexto de presença de materialidade de crimes multitudinários, a coautoria de Luciano Lopes da Silva vem comprovada integralmente pela prova dos autos. O réu foi identificado a partir de um dossiê do Slapjects Brasil. A galera perturba mesmo o bolsonarista nessa página. Com um homem que aparece em pé, com blusa amarela e mão no peito, embaixo do título Luciano China, tendo sido realizada a comparação com as fotos constantes no banco de dados da PF. Aí tem aqui o nome do banco de dados, conforme folha tal de documento X, comprovando se tratar da pessoa que ingressou ilicitamente no Senado Federal durante os atos de invasão ao prédio no dia 8 de janeiro do ano de 2023. Em seu interrogatório policial, conforme consta no documento tal em tais folhas, o acusado confirmou que esteve no acampamento golpista e que existia faixas de SOS Forças Armadas, razão pela qual, aspas, entende que as pessoas esperavam que a solução fosse uma intervenção militar, fecha aspas. Em seu interrogatório judicial, confirmou que esteve no acampamento localizado no quartel-general do Exército e que se deslocou à esplanada dos ministérios mesmo após saber da, aspas, quebradeira, fecha aspas. O réu, portanto, em seu interrogatório policial, como em seu interrogatório judicial, reconheceu a invasão da Praça dos Três Poderes com o deslocamento até o Espelho d'Água e o ingresso ilícito no Senado Federal, assim como a sua passagem pelo QG de Brasília, Distrito Federal. Como afirmado, a autoria do delito vem colaborada pela pesquisa elaborada pelo Slapjects Brasil, desculpa aí meu inglês, a qual destacou as figuras públicas e os agentes públicos envolvidos nos atos antidemocráticos, dentre eles Luciano China, ex-vereador de Guarujá, São Paulo, que foi fotografado do plenário do Senado Federal, cantando o hino nacional brasileiro, conforme documento tal folha. Eita, aí vem a imagem aqui, ó, Luciano China, número 3. O manezão com a mão no peito e empatando felizão. Aí, como se vê em seus interrogatórios, o réu admite a invasão do Senado Federal, além de sua passagem pelo QG, o que demonstra que estava plenamente alinhado aos propósitos golpistas da Horda e que esteve na capital federal no dia 8 de janeiro de 2023 para participar de manifestação de apoio a uma intervenção militar,
o que infirma a versão defensiva de que teria adentrado o Senado Federal para ajudar conterrâneos. Aos papos, o robusto conjunto probatório acostado aos autos comprova que o réu invadiu, em contexto de bolsonarice, o Senado Federal, mesmo sem ter havido autorização para que a horda que integrava ali estivesse. Nesse sentido, os elementos trazidos asseguram que Luciano Lopes da Silva, conhecido como Luciano China, incorreu nas figuras típicas a ele imputadas na denúncia. Está comprovado pelo teor do seu interrogatório policial e judicial, pelas provas juntadas aos autos, pelo relatório de tal número, conforme documento tal em tais folhas, pelas conclusões do interventor federal, que Luciano Lopes da Silva buscava, em claro atentado à democracia e ao Estado de Direito, a realização de um golpe de Estado com decretação de intervenção das Forças Armadas, e como participante do acampamento do QG naquele fim de semana e invasor de prédios públicos na Praça dos Três Poderes, com emprego de bolsonarista ou assustação, tentou abolir o Estado Democrático de Direito, visando o impedimento ou restrição do exercício dos poderes constitucionais, tudo para depor governo legitimamente eleito, com o uso de bolsonarice e por meio de bolsonarices de não deixar as coisas inteiras do patrimônio público e ocupação dos edifícios sede dos três poderes da República. E o tal de 14 anos... O bagulho é doido, o processo é lento, mas o juiz é Xandão. Porém, eu acho que ele foi muito benevolente dessa vez, meu velho. O bicho deu 14 anos pra tudo. Não, Xandão, tem que dar umas caprichadas nessas penas e pá. Eu acho que Deus teve os dois, pelo menos, que cabia demais os 17 anos. Eu acho que não só cabia, como merecia muito. Mas enfim, Xandão sabe o que faz, né? Sim, deixa eu pegar aqui os vídeos. Tem esse aqui, pá, né? Que é antes da Revolução dos Mané começar e tal. 8 de janeiro aqui, ó. Agora de manhã cedo, o pessoal patriota chegando aqui. De onde vocês são, patriota? Guarujá. Guarujá, cara, lá do Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, Guarujá? Chegando aqui, Guarujá, Forte dos Andradas. Puta merda, aí, os patriotas, cada um sabe o que vai fazer, né? Acho que é. Todo mundo sabe o que vai fazer, ó. Chegando mais outro ônibus lá pra frente, ó. Tem contingente aqui, tem que vir muito. A polícia não deixou ontem, mas a polícia não conseguiu segurar os ônibus que tá chegando. Conseguiram reparar no meliante. Eu vou botar aqui o vídeo pra rodar de novo e pá. Assim que ele apareceu a ponto. 8 de janeiro aqui, ó. Agora de manhã cedo, o pessoal patriota chegando aqui. De onde vocês são, patriota? Guarujá. Guarujá, cara, lá do Rio. Pronto, olha o elemento aí, ó. E só para título de informação, nada a ver esse bagulho de Guarujá ser Rio de Janeiro. É na Baixada Santista, que fica em São Paulo. Pra não estar espalhando desinformação aqui. É bagulho de momento cultural novamente, tá vendo? O bagulho é doido, a informação, papai. Rio de Janeiro. É Rio de Janeiro, Guarujá? Chegando aqui, Guarujá, Forte dos Andradas. Puta merda, aí, os patriotas, cada um sabe o que vai fazer, né? Acho que é. Todo mundo sabe o que vai fazer, ó. Chegando mais. Olha, e o cara fez de explicar o que era pra fazer, mas todo mundo já sabia. Aí quando chega na frente do juiz não sabia, que não entendia, que pá era bagulho pacífico. Agora quando pergunta, lógico. Uxi, aí depois que com os papos, não, porque minha perna dói, minhas costas isso, meu pé aquilo, não posso ficar preso. Para, meu irmão, tem que pegar cana mesmo essa galera, amor, velho, muito perigosa. Mais outro ônibus lá pra frente, ó. Tem contingente aqui, tem que vir muito. A polícia não deixou ontem, mas a polícia não conseguiu segurar os ônibus que tá chegando. Pronto, e o outro vídeo aparentemente é nesse momento aí que tá rolando os bagulho doído. Agora foi a filmagem pequenininha e já nos final, saca só. E repara bem quem tá do lado dele e esse negócio aí no pescoço, pra ver se você já consegue identificar a participação do meliante de primeira. Tá aqui, ó, o delinquente. Pegando as bandeiras, tá ligado? Uxi. E aparece outras figurinhas carimbadas e pá, que já teve depoimento e tudo mais aqui do canal.
A mais eloquente de todas é essa aqui, a Alessandra Rondon. Está lá por lá da Argentina, arribada. O marido dela, inclusive, foi preso já por lá e pá. Mas ela, até onde eu sei, ainda tá sumida. Bagulho doido, meu velho. Essa daí uma onda do caramba. No depoimento disse que tinha ido rezar. Aí no dia tava gravando o vídeo implorando por intervenção militar. Vou até trazer aqui. Queremos intervenção militar! Intervenção militar, já! A senhora recebeu em algum momento algum tipo de auxílio para participar dessa marcha, enfim, desse desenrolar desses fatos? Não, eu fui praticamente para orar lá. Meu nome é Alessandra Faria Rondon! Eu só saio daqui a hora que os traidores da pátria estiverem presos! E o pior que essa meliante, a princípio, obteve até êxito, tá ligado? Ela só saiu quando a polícia chegou lá e prendeu os traidores da pátria que tinha invadido o Senado e tava querendo bagulho de golpe. Agora tá ribada lá na Argentina, né? O marido já tá engaiolado. Falta a polícia da Argentina achar ela. Enfim, deixa eu voltar aqui pro vídeo. Enfim, é isso. Vou encerrando já o vídeo por aqui. Na humildade, se não for inscrito, por favor, imploro. Se inscreve no canal, deixa like também para ajudar o engajamento. E comentário é importantíssimo para fazer o vídeo chegar mais longe com esses negócios de engajamento, tá ligado? Pode comentar qualquer coisa. Na dúvida, aquele bom e velho sem anistia para golpista que tá ligado, é golpista bom. É golpista preso, papai. E sem saidinha. Se for político e vereador, funcionário público, melhor ainda. É sem pano, meu velho. Não se grava, eles mesmos se gravam. É a única organização criminosa que se grava para facilitar o trabalho da polícia. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!